Bom dia a todos, quero cumprimentar, agradecer aos servidores da casa, os ouvintes da Rádio Capivari e as pessoas que fazem presente no plenário. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informa o segundo secretário da mesa, os vereadores assinaram o livro de presença, desta forma, havendo um regimental, declaro aberto sobre a proteção de Deus a 42ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa da 15ª legislatura do ano 2019. Solicito que todos fiquem de pé para fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Solicito ao vereador Clarim para fazer a leitura de um texto bíblico. Salmo 126. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora, e atrasar até alta noite o vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Vede, os filhos são o dom de Deus, é uma recompensa, o fruto das entranhas. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu a sua aljava, não será confundido quando defender a sua causa contra seus inimigos à porta da cidade. Declaro iniciado o expediente. Solicito a primeira secretária da mesa, a vereadora Angelina, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 41ª sessão ordinária do primeiro e segundo período do terceiro ano da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h20 do dia 8 de outubro de 2019, no plenário Clarindo Borges de Araújo Filho, teve início a 41ª sessão ordinária do terceiro ano da 15ª legislatura, presidida pelo vereador Rosemar José da Silva. Para dar início aos trabalhos legislativos dessa data, o senhor presidente desejou um bom dia a todos, cumprimentando e agradecendo aos servidores dessa Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM e aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook. Ao público presente em plenário e aos seus pares. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor presidente informou que o vereador Éder Ferreira Martins, nomeado secretário para o ato, de forma regimental, conforme a decisão do artigo 11, primeiro do Regimento Interno, pelas ausências justificativas da primeira secretária da mesa, a vereadora Angelina Rodrigues Pereira, e do segundo secretário da mesa, o vereador Carlos Cleiton, da Fé Abrantes. Certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, dessa forma, havendo o número regimental, declarou aberta sobre a proteção de Deus a 41ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura do ano de 2019. Em momento devocional, o senhor presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso. Solicitando ao término ao vereador Davi Félix Vaz da Silva a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor presidente, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando ao vereador Éder Ferreira Martins a leitura da ata da 40ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura do ano de 2019, a qual, após correção e erro em seu teor, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinado pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor presidente convidou o vereador Éder Ferreira Martins para proceder com as leituras das matérias constantes na pauta, que segue anexa a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes na pauta, desse 8º dia do mês de outubro de 2019, conforme prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu a palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de 10 minutos.
oportunidade em que nenhum dos edis se candidatou para discursar. E não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente declarou encerrado o expediente, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia. Procedendo à segunda discussão e votação em relação ao projeto de lei número 09/2019, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado 29 de agosto de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Abadiânia para exercício de 2020 e dá outras providências. Levantando questão de ordem regimental, o vereador Clarino Borges de Araújo Filho solicitou a correção da pauta deste dia, vez que erroneamente refere-se ao projeto de lei 06/2019, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado 10 de abril de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2020, da outras providências. E não ao projeto de lei 09/2019 da votação, o senhor presidente colheu a aprovação por unanimidade, com emendas modificativas e supressivas apresentadas, em segunda e última votação, motivo pelo qual o senhor presidente encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e, posteriormente, o senhor prefeito para a sanção. Ainda nesse laboroso dia, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Éder Ferreira Martins para a leitura do parecer jurídico, leitura do parecer emitido pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça, ambos correlatos ao projeto de decreto legislativo número 02/2019, da autoria datada 18 de setembro de 2019, que concede título honorífico ao pastor, delegado de polícia e deputado federal pelo Estado de Goiás, João Campos de Araújo, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia e Goiás, conforme especifica. Encerrada a leitura nos termos do contido do artigo 114, primeiro do regimento interno desta Casa Legislativa, o senhor presidente procedeu à discussão única em relação ao projeto de lei de decreto legislativo número 02/2019, oportunidade em que o autor do projeto de decreto legislativo discursou a respeito de honraria que se pretende conceder, bem como a respeito das qualidades do homenageado. A respeito da pretensão externada no projeto de decreto legislativo número 02/2019, nenhum dos outros edis se manifestaram. Ao término das manifestações, após declarar encerradas as discussões, o senhor presidente colheu aprovação por unanimidade, em votação única, do projeto de decreto legislativo número 02/2019. Dessa forma, a matéria restou aprovada definitivamente por essa Casa Legislativa, motivo pelo que encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente decreto legislativo e posterior remessa à promulgação. Empregando a marcha necessária aos trabalhos legislativos deste dia, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Éder Ferreira Martins para a leitura do parecer jurídico, dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça, pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, emitidos em relação ao projeto de lei complementar 04/2019, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado 10 de setembro de 2019. Cria cargos no quadro de provimento efetivo, classe superior, lei complementar número 09, 23 de dezembro de 2011, da outras providências. Antes mesmo da iniciativa às leituras, o vereador Éder Ferreira Martins, valendo-se das disposições contidas na portaria 027/2017, com suas modificações dadas pela portaria número 015/2019, que amplia o direito de pedido de vista das proposições. Solicitou o vereador Rosemar José da Silva, solicitou o vereador Éder Ferreira Martins a leitura do parecer jurídico dos relatórios da lavra da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da propositura, antes de decidir sobre o pleno representado. Encerradas as leituras, o senhor presidente deferiu a pretensão de vista apresentada pelo
pelo vereador Éder Ferreira Martins. Em relação ao projeto de lei complementar número 04/2019, após atendidas as diligências vindicadas pelo assessor jurídico em seu laborioso parecer. Providência que contou com a concordância do vereador Clarindo Borges Araújo Filho e do vereador Éder Ferreira Martins. Para o prosseguimento desta 41ª sessão ordinária, no segundo período da 15ª legislatura do ano de 2019, o senhor presidente concedeu o uso da palavra para a leitura do projeto de lei número 012/2019, de autoria do ilustre prefeito municipal, José Aparecido Alves Diniz, datado 30 de setembro de 2019. Declara como zonas especiais de interesse social, ZEIS, para fins de urbanização e regularização do programa social habitacional, áreas localizadas dentro do perímetro urbano e da expansão urbana do município. De Abadiânia, autorizada o município de Abadiânia a doar áreas públicas a particulares da outras providências. Como arrima o artigo 23 da Lei Orgânica e do artigo 20 do Regimento Interno do Poder Legislativo Local, o senhor presidente, ao término da leitura, encaminhou a iniciativa para a assessoria jurídica da Casa para a emissão de opinião técnica em prazo regimental, passando a leitura dos ofícios e demais documentos recepcionados nos cancelos legislativos. Oportunidade em que foi lido o ofício número 086/2019 do SAAI, datado 26 de setembro de 2019, em que resposta ao ofício 108/2019 da lavra de todos os vereadores, que requestou ao diretor de autarquia municipal informações, documentações a entender pertinentes sobre as denúncias recebidas nos pórticos da Câmara Municipal de Abadiânia, acerca de pagamentos efetuados em virtude de locação de veículo e o veículo aqui tem a placa, acho que não tem necessidade de falar a placa, já foi falado anteriormente. Enquanto mesmo se encontrava apreendido judicialmente. Encerrada a leitura, o senhor presidente determinou o arquivamento de praxe do ofício recebido, bem como deferiu aos vereadores interessados a obtenção de cópias, caso pretendam. E não havendo mais nenhuma matéria legislativa em pauta, às 10h03, o senhor presidente e vereador Rosemar José da Silva, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico sob supervisão, delegação da primeira secretária da mesa, vereadora Angelina Rodrigues Pereira, lavrei essa ata, contendo 3 laudas digitadas e lida, achada conforme será assinada pelos presentes. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo impugnação, retifica. Senhor presidente, esse projeto de lei número 4, foi pedido a vistas pelo vereador Éder, eu gostaria que constasse que esse projeto de lei tem o mesmo número de um projeto anterior que por aqui passou, que hoje é uma lei municipal que fala sobre a família acolhedora, para que eles possam corrigir a numeração desse projeto de lei, senão nós vamos ter outro problema no momento da discussão e votação. Será reparado aí, não havendo impugnação e retificação, declarada aprovada. Convido a primeira secretária da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Matérias de ordem do dia. Primeiro, leitura do projeto de lei complementar 05/2019, que cria cargos no quadro de cargos dos profissionais do magistério, classe profissional do magistério e das outras providências. 2. Leitura do requerimento número 24/2019, de autoria do vereador Clarindo Borges Araújo Filho, que sugere a instalação de escolas militarizadas na rede de educação do município de Abadiânia. 3. Leituras dos ofícios oriundos do Poder Executivo. Ofício número 2011/2019, que trata sobre campo sintético. Ofício número 212, que se trata sobre denúncias na Secretaria de Saúde. Ofício número 213, que trata sobre o funcionamento da farmácia na unidade mista de saúde. Ofício número 236, que se trata sobre contratação de médico plantonista. Ofício número 237, que se trata sobre serviço de recolhimento de animais. Ofício número 238, que trata sobre repasse à Associação Madre Maria Rivière. Leitura dos ofícios oriundos do diretor do SAI.
Ofício número 090, que se trata sobre laudo técnico da água de represa de decantação. Ofício número 091/2019, que trata do desabastecimento de água do bairro Lindo Horizonte. Ofício número 92/2019, que trata sobre valores de licitação para manutenção dos veículos OSAI. São essas matérias constantes em pauta, senhor presidente. Concedo a palavra pelo prazo 10, do tema lido pelo prazo 10 dos vereadores. Vereador Cleito. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, Rádio Capivari, internautas, público aqui que acompanha a sessão. Eu cumprimento o José, a Marta, está aqui presente na sessão também, Priscila, Arruda, Raelto, Neguinho, Trajano, funcionário da casa, Marcelo, Totonho. Um dia desse eu acompanhando aqui o grupo de WhatsApp, bem atento, eu verifiquei aqui uma informação, uma reclamação, né, dos moradores ali das proximidades do Ponte Nova, em relação a uma Kombi que está fazendo esse transporte de alunos aí, e o relato deles lá é o seguinte, que a Kombi está fazendo, mas tem várias situações aí que os alunos ficam sem estudar, porque a Kombi está estragando, e ela não consegue cumprir a rota. Inclusive mandaram aqui uma foto para mim de 85 faltas de uma criança que está aí perdendo na aula proveniente dessa situação dessa Kombi. Então, eu queria pedir aos senhores vereadores que me acompanhassem, né, nesse caso aí, que é um caso interessante, para a gente estar fiscalizando, saber de fato o que é que está acontecendo. Eu sei que tem várias demandas aí que o município está passando, inclusive por situações financeiras, né? Assim como eles sempre relatam aí à Câmara, mas a gente tem que dar uma resposta para esses moradores aí da Ponte Nova, né? Porque quase 90 faltas provenientes de uma situação de transporte, alguma coisa está acontecendo, né? Outro assunto, senhor presidente, também, inclusive, fiquei sabendo que tanto o presidente, mas o vereador Clarinho também já está a par do assunto. Em questão essa situação do Banco Bradesco, né? Acho que o Clarinho até recebeu uma mensagem de algumas pessoas, se ele tiver uma oportunidade, a pessoa pediu até para pedir aqui para a gente estar repassando essas informações aqui no plenário da Câmara, que tem alguns aposentados indo receber em Alexandre, e está tendo aí um desgaste da parte dessa questão de estar tendo que deslocar até Alexandre, né? Outra situação também, senhor presidente, que foi repassado aqui aos comerciantes, foi em relação ao feriado, né? Fizeram aí manifestaram aí a nota de repúdio à questão, não da questão religiosa do feriado, né? Respeitando inclusive essa parte, logicamente, mas em questão ao feriado ter caído aí bem no meio da semana e ter atrapalhado de alguma forma a atividade deles, né? Que estão passando aí por dificuldades financeiras também, né? Então é só uma mensagem que eu repassei aqui, através da tribuna, e por enquanto só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador? Vereador Clarinho. Senhor presidente, caros colegas vereadores, quero cumprimentá-los com o meu bom dia. Quero cumprimentar também com um bom dia as pessoas aqui presentes em plenário. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Capivari e os internautas que nos acompanham nesta sessão. Senhor presidente, eu gostaria aqui, primeiramente, de ler aqui um ofício que nós recebemos nesta manhã do deputado Adriano Baldi, em que esse deputado está indicando uma emenda de bancada para o município de Abadiânia.
Eu acho que todos os vereadores receberam esse ofício. Vou ler o meu, que está assim: Brasília, 7 de outubro de 2019. A Vossa Excelência Clarindo Borges de Araújo Filho, vereador municipal, Abadiânia, Goiás. Assunto: indicação de emenda de bancada para o município de Abadiânia, Goiás. Senhor vereador, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste informar que destinei um ônibus escolar por meio de emenda de bancada no valor de R$190 mil. Informo que qualquer dúvida referente a esta emenda entrar em contato no meu gabinete em Brasília com o chefe de gabinete, Eriton Beckerkamp. Aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de alta estima e consideração e deixo meu gabinete à disposição para o que se fizer necessário. Assinado Adriano Baldi. Eu gostaria aqui, senhor presidente, de pedir que esta Câmara fizesse um ofício de agradecimento ao deputado por esta emenda, porque, vez ou outra, estamos aqui lendo emendas de deputados destinadas ao nosso município, e eu não sei se estão sendo respondidos esses ofícios. Então, seria muito bom, de nossa parte, que nós manifestássemos a nossa gratidão através de um ofício da Câmara a esse deputado, tratando especificamente dessa matéria e agradecendo ao deputado por essa destinação dessa verba. Um outro assunto aqui que eu gostaria de abordar também é com relação ao caixa eletrônico do Banco Bradesco. Eu e o senhor presidente estivemos em Alexânia no mês passado para procurar uma solução para essa questão do caixa eletrônico. Nós fomos ali muito bem atendidos pela gerente, a senhorita Thalita, e eu fiz um requerimento, apresentei ele aqui na Câmara, onde eu fiz uma ligeira apresentação do tema e o requerimento foi aprovado aqui nesta casa por unanimidade. Então o requerimento foi encaminhado para a Alexânia e a Alexânia encaminhou para a sede do banco, que fica em Osasco. E hoje nós estamos aguardando, exatamente na data de hoje, uma resposta do banco a respeito da reinstalação desse caixa eletrônico. Porque eles tinham tirado esse caixa eletrônico, na verdade eles não tiraram, o vandalismo tirou o caixa eletrônico por 3 vezes seguidas. Então esta é a dificuldade. Hoje eles vão dar resposta, se vão reinstalar novamente o caixa eletrônico. Tudo está indicando que eles vão reinstalar o caixa eletrônico. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa aqui de Abadiânia, falando sobre esse assunto. E eu respondi a ela informando que já tinha sido feito. Então hoje, quando eu tiver a resposta, eu vou encaminhar a essa pessoa e vou encaminhar aos grupos de WhatsApp também. E assim que eu tiver a resposta, vou tratar desse assunto aqui no plenário da Câmara. E eu gostaria aqui também, senhor presidente, já que o vereador Cleito tocou no assunto, em relação ao dia 31, parece que foi isso que o vereador falou, sobre a comemoração do dia do Evangelho. Parece que algumas pessoas reclamaram. Pois é, eu só quero deixar aqui claro que foi aprovada uma lei aqui, de autoria ou de iniciativa do senhor prefeito, decretando o dia 31 de outubro como Dia Nacional de Proclamação do Evangelho. O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: esse dia não é para os crentes exclusivamente, mas para os crentes e católicos. Porque muitas vezes as pessoas veem uma lei dessa e pensam que essa lei foi feita para os crentes. Não, essa lei foi feita para os evangélicos. E evangélicos são todos cristãos, crentes e cristãos católicos. Na verdade, todos nós somos crentes. Crentes é aquele que crê. E os evangélicos creem e os católicos também creem em Jesus Cristo. Com relação à reclamação, eu não sei o fundamento da reclamação, mas eu sei que tem razões, né? Cada pessoa tem razão para reclamar de sua parte, mas eu só estou fazendo esse esclarecimento para não ficar aquela imagem que esta lei veio para beneficiar evangélicos aqui de Abadiânia. Ou melhor, foi, mas os evangélicos são todos, são católicos e são crentes. Os cristãos crentes fizeram aqui nessa Câmara uma oração, fizeram na porta da Prefeitura uma oração, fizeram na porta
do fórum uma oração, fizeram ali no abrigo dos idosos uma oração, fizemos na Casa Lar uma oração. E dessa mesma maneira poderiam ter sido feito também pelos católicos, porque esse é o dia de todos que creem no Evangelho de fazer a sua manifestação. Mas eu sei que foram feitas manifestações também na Igreja Católica. Então isso é uma questão aí que, se vai gerar prejuízos, eu não sei, né? Eu imagino que não, até porque todos os comércios estavam abertos, né? Os órgãos públicos sim, que fecharam. Um outro assunto aqui, senhor presidente, é com relação à instauração da comissão permanente ou parlamentar de inquérito a respeito das denúncias que que chegaram a essa casa sobre o SAAI. Então eu imagino que hoje ainda vai ser falado, vai ser tratado desse assunto, e nós precisamos de envidar os esforços necessários, não a título de perseguição de ninguém, não a título de confronto com alguém, mas a título de nós cumprirmos o nosso munus aqui dentro, que é investigar. Trata-se de uma investigação, não estamos condenando ninguém aqui, trata-se apenas de um procedimento investigatório e que tem que tramitar aqui dentro dessa casa. Então eu espero que hoje a gente já entre nesse assunto, para que nós possamos, dentro do prazo previsto para o trâmite de uma CPI, que são de 120 dias prorrogáveis, né, pelo mesmo prazo, a gente possa aí trazer alguma resposta. Ou se é verdade, ou se é mentira, tais denúncias que aqui foram feitas, se realmente tem o sentido que estão querendo dar a essas denúncias, ou não tem o sentido. Nós precisamos de esclarecimentos, e esse tipo de esclarecimento cabe a nós, vereadores, corrermos atrás e trazer a solução num ou no outro sentido, no sentido que é o verdadeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Será encaminhado o agradecimento que você pediu ao deputado. Em relação ao Banco Bradesco, também o saque desses bancos postais era de R$500, foi aumentado para R$1.000. E sobre a CI também, após a sessão que a gente vai convocar aqui, vai dirigir a CI. Mais algum vereador? Uma palavra? Creio. Só acompanhando aqui a fala do Clarim, que eu esqueci de falar, em relação à denúncia lá do vazamento da elevadora da 13 de maio, no domingo, né, passado, eu dei uma chegadinha lá assim que o cara do pessoal lá da empresa de Goiânia estava fazendo a manutenção lá, e o que foi relatado lá, inclusive por ele, que ele já faz essa manutenção desde a época do mandato da dona André da Almada. Ele me falou o seguinte, que aquela bomba tem que ser usada uma bomba de 25 cavalos, entendeu? Ela custa R$18.000 e na verdade são duas bombas que tem que fazer o trabalho. Então assim, toda a demanda que eles estão atendendo, nós estamos fazendo revisão na bomba. Vai e faz a manutenção dela, mas não compra a bomba certa, né? E os moradores ali daquela região ali estão já cansados ali daquele fedor, aquela carniça descendo, né, de morro abaixo. Inclusive está atrapalhando muito ali as vendas daquele loteamento. A pessoa chega e depara com a situação daquela. Então assim, a gente está encaminhando aqui para o SAAI, para a administração, de fato tomar uma providência em relação a isso aí. Ou compra a máquina certa, né, a bomba certa, ou de fato aí entra num consenso, tira aquela elevatória dali, sei lá qual que é o procedimento que eles vão estar tomando em relação a isso aí. Só sei que o povo está cansado ali daquele fedorzão descendo ladeira abaixo, né? E fica aí, então, aqui no plenário da Câmara, em nome ali dos moradores ali da 13 de maio, essa reclamação. Beleza, Sérgio? Bom dia a todos. Eu, o vereador aqui, o Clarinho, o vereador e o presidente, nós estivemos lá e vimos lá como está a situação lá, fizemos, até o Clarinho fez a reclamação no momento lá,
Eles foram lá, acompanhou, só que eles foram ligar à tarde. Só que lá já estava já uma semana. E aquele esgoto já estava escorrendo lá no córrego, que desce ali no fundo ali. O esgoto já tinha chegado dele. Se tivesse mais uma aplicação no dia, uma preocupação, eles já tinham corrigido aqui. Devido lá, igual você falou, e as bombas, eles ficam só fazendo reparo em bomba, eles não compram uma bomba para pôr ali. Então não tem como, direto vai acontecer aquilo. É uma providência, mas tem que correr atrás dela. Muito obrigado. Mais algum vereador? Não tendo mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passo-se a ordem do dia. Com a palavra, vereador Gari, para a leitura do requerimento número 24/2009, de sua autoria. Então, vamos lá. A leitura do projeto de lei complementar número 05/2019, que cria os cargos no quadro de profissionais do magistério, da classe profissional do magistério e das outras providências. Abadiânia, Goiás, 17 de outubro de 2019. Encaminhado o projeto de lei complementar 05/2019. Senhor Presidente, a parte cumprimentá-lo, sirvo do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei complementar número 05 de 17 de outubro de 2019, a qual cria cargos no quadro de cargos dos profissionais do magistério, classe profissional do magistério de lei complementar 011, 23 de dezembro de 2011 e da outras providências. Ao ensejo, renova protestos de elevadas estima e distinta consideração. Prefeito Municipal de Abadiânia, Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados 10 cargos no quadro de cargo dos profissionais do magistério. Classe profissionais do magistério anexo 1 da Lei Complementar 011/2011, 23 de dezembro de 2011. Anexo 1. Quadro de cargos dos profissionais do magistério, classe profissionais do magistério. Cargo: monitor escolar. Descrição sumária: o monitor escolar atuará nas unidades escolares do município, diretamente no atendimento aos alunos, sob a supervisão da equipe gestora da unidade escolar, subordinada a necessidades especiais ou portador de transtornos globais de desenvolvimento, incentivar nas crianças ou adolescentes hábitos de higiene, de boas maneiras, da educação e da saúde, despertar nos escolares o senso de responsabilidade, guiando nos cumprimento de seus deveres, atender as crianças ou adolescentes às suas atividades extra-classe, quando em recreação, observar o comportamento dos alunos nas horas de alimentação, zelar pela disciplina dos estabelecimentos da ensino área adjacentes, assistir à entrada e à saída dos alunos, encarregar-se de receber, distribuir e recolher diariamente os livros e documentos referentes ao movimento escolar em cada classe, prover as salas de aula do material escolar indispensável, colaborar nos trabalhos de assistência aos escolares em caso de emergência, como acidentes ou moléstias repentinas, comunicar à autoridade competente os atos relacionados à quebra da disciplina ou qualquer anormalidade verificada, receber, transmitir recados, executar obras, tarefas semelhantes ao correlatos ao desenvolvimento de ensino. Níveis: nível 1, início para o ingresso. Função: executar atividades envolvendo a execução de trabalhos relacionados com atendimento a crianças e adolescentes em estabelecimentos de ensino, visando a formação de bons hábitos, senso de responsabilidade, prestar atendimento e acompanhar as crianças e adolescentes portadores. Aí está falando de... Tá. Artigo 2. Não, vai ter aqui, ó. Pré-requisitos aprovados em concurso, escolaridade conforme abaixo. Ensino médio mais curso específico na área. Ensino médio e técnico em magistério. Carga horária 30 horas. Quantidade 10.
Secretaria Municipal, nível 2. Ensino Superior em Pedagogia. Gente, isso aqui é complicado, é uma tabela. Eu gostaria que vocês estão vendo, não tem como eu estar lendo essa tabela, ela é meio complicada. Depois, posteriormente, vocês quiserem pegar o projeto, eu acho que é melhor. Hã? Essa tabela e aí não tem como. Então eu vou ler só a justificativa. Exposições de motivos. Senhor Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, com satisfação, respeito e cumprimento, Vossa Excelência, submeto à consideração do plenário desta augusta Câmara Municipal para fins de apreciação e pretendida aprovação. Atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo com autorização do artigo 10 da Lei Complementar 011/2011, de 23 de 12 de 2011, que permite a incorporação de novos cargos de quadro de profissionais do magistério. Encaminho incluso o projeto de lei complementar que dispõe sobre a criação de cargos no quadro de cargos de profissionais do magistério. Classe profissionais do magistério, Lei Complementar 011/2011, 23 de dezembro de 2011, da outras providências. Os cargos ora criados são exclusivamente do provimento efetivo a ser preenchido através de concurso público. Ressalta-se que o cargo de monitor escolar tem com escopo de suprir a Secretaria Municipal de Educação da carência deste profissional nas unidades escolares, no qual tem fundamental relevância na formação dos alunos, pois o principal objetivo dessa função é acompanhar de perto os estudantes, fornecer informações importantes sobre o comportamento e aprendizagem, auxiliando os professores a solucionar problemas pedagógicos e planejar intervenções. Destaca-se também que a educação vivencia atualmente os desafios da inclusão que vem mobilizando tanto a política pública quanto a sociedade civil. No Brasil, mudanças da legislação garantiam ampliação do atendimento educacional, inclusão dos alunos com necessidades especiais na área pública do ensino regular. Desse modo, a inclusão dos alunos com deficiência está cada vez mais presente em nossas escolas. Daí a necessidade da criação desses cargos, pois precisamos suprir nossas unidades educacionais com recursos humanos para atender, acompanhar melhor estes alunos, pois o monitor escolar tem um papel fundamental, sendo um facilitador no processo de aprendizagem do aluno de deficiência ou portador de transtornos escolares do desenvolvimento. Feitas essas considerações, solicito aos nobres membros do Poder Legislativo, que compõem a 15ª legislatura, que deliberam no sentido de aprovar o presente projeto de lei. Dado o passado, o gabinete do prefeito municipal de Abadiânia, em Goiás, aos 17 dias do mês de outubro de 2019. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Agora vamos à leitura. Com a palavra o vereador Garim para a leitura do requerimento 24/2019 e sua autoria. Senhor Presidente, senhores vereadores, requerimento número 24/2019. Clarindo Borges de Araújo Filho, vereador pelo Partido Trabalhista Cristão, PTC, subscritor deste, no uso de suas atribuições legais e regimentais, constantes da Lei Orgânica Municipal Local e do regimento interno desta Casa, vem à presença de Vossas Excelências, respeitosamente, requerer, depois da anuência do plenário, que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal a presente indicação, sugerindo-lhe a instalação de escolas militarizadas na rede de educação do município de Abadiânia, Goiás, nos moldes já implantados em outras cidades do estado de Goiás. Justificativas. Na verdade, a nossa vontade seria que fosse instalado em nossa cidade pelo menos um colégio militar, instituição educacional aprovada com louvor pela população do estado de Goiás,
sendo suas vagas disputadíssimas pelos estudantes. Mas, como é um programa que deve ser implantado em colégios estaduais e segue determinados requisitos, como, por exemplo, a necessidade da existência de mais de um colégio estadual na cidade onde será implantado, a cujo requisito não atendemos, pois temos apenas um colégio estadual em nossa cidade, qual seja, Colégio Estadual Osório Rodrigues Camargo. Esse fato, portanto, constitui-se um obstáculo ao nosso sonho, pelo menos por enquanto, de ter um colégio militar em Abadiânia. Contudo, existe a possibilidade de militarizar as escolas municipais, que é uma parceria entre o município e o estado de Goiás, em que a escola opta por ter uma administração realizada por policiais militares ou bombeiros da reserva, mas sem interferir no programa didático-pedagógico municipal. Vários municípios goianos já adotaram esse modelo, como, por exemplo, Acreúna, Piranhas, Quirinópolis, Alto Horizonte e Indiara, e outros estão em fase de implantação, como, por exemplo, Aragarças, Doverlândia, Caiapônia, Maurilândia, Edéia e Nerópolis. Os resultados têm sido altamente satisfatórios, tanto em termos de disciplina como em termos de aprendizado. O professor é respeitado e os alunos aprendem boas práticas, pois nesses estabelecimentos de ensino praticamente não existem ocorrências de bullying, brigas, tráfico de drogas, invasão das dependências escolares, algazarras, vandalismos, agressões a educadores e entre alunos, agressões a educadores e entre alunos. E a evasão é mínima, o que corrobora por um aprendizado de qualidade com frutos inimagináveis para um futuro diferenciado para o aluno. Além disso, não é um investimento caro para o município, o qual precisaria fazer algumas modificações estruturais nos prédios escolares e um gasto mensal adicional em torno de R$10 mil por escola. Assim, senhor prefeito, sugerimos a Vossa Excelência que implante esse inestimável benefício em pelo menos uma escola municipal e, posteriormente, quando a situação financeira for melhorando, que as demais escolas municipais também sejam contempladas com esse novo modelo educacional. Não temos qualquer dúvida sobre a transformação de vidas que esse benefício pode causar na vida dos estudantes e de suas famílias, onde o ensino-aprendizado é realizado num ambiente ordeiro, diferenciado e respeitoso. Sem mais para o momento, e contando com a aprovação da presente indicação pelos nobres colegas vereadores, antecipamos-lhes os nossos sinceros agradecimentos. Abadiânia, 22 de outubro de 2019. Assinado Clarindo Borges de Araújo Filho, vereador. Senhor presidente, caros colegas vereadores, como eu disse aqui no meu requerimento, o nosso sonho é que a nossa cidade tivesse um colégio militar. Essa reivindicação já foi buscada aqui, ou já foi levada ao conhecimento de várias autoridades aqui do nosso país. Nós temos aqui os vereadores, se eu não me engano, a vereadora Neuza, a vereadora Angelina, o vereador Davi, e na verdade toda essa Câmara já apresentou esse propósito ao seu deputado, tanto o deputado federal como o deputado estadual. Nós tivemos aqui a inclusão pela deputada estadual Leda Borges, do nosso município de Abadiânia, que tinha sido esquecido na relação das cidades que seriam contempladas com o colégio militar. E isso foi uma vitória para nós. E através dessa deputada, Abadiânia foi incluída na relação das cidades para serem contempladas com o colégio militar. Contudo, há alguns requisitos para a implantação desse colégio militar. E um dos requisitos é que no município haja mais de um colégio estadual. E no nosso município só há um colégio estadual, que é o Colégio Osório. Então nós não poderemos ser contemplados, a não ser que haja uma mudança na lei, nós não poderemos ser contemplados ainda com o colégio militar. Para isso precisaríamos antes que fosse instalado
outro colégio estadual aqui dentro da nossa cidade. Então, como está ainda, na minha visão, posso estar errado, um pouco distante da implantação de um outro colégio estadual aqui na nossa cidade, surgiu uma solução, que não é de colégio militar, mas de escolas municipais militarizadas. O nosso município possui aí, eu imagino que de 6 a 7 escolas municipais, escolas que são mantidas pelo governo do município, pela prefeitura de Abadiânia. E há agora a oportunidade dessas escolas serem militarizadas. Ou seja, que essas escolas tenham a participação dos militares na sua administração. Não no ensino, mas na sua administração. O que a gente pode notar com essas escolas militares, com colégios militares, e essas escolas que foram militarizadas, é uma nova escola, um novo modelo educacional, onde o respeito, a segurança, onde a obediência às ordens são realmente realizadas. Por quê? Porque nessas escolas há ali a presença de um militar, que seja PM ou que seja bombeiro, mas de um militar que é o responsável por essa administração. Então isso tem rendido bons frutos nessas cidades onde as escolas municipais foram militarizadas. E nós gostaríamos também que as escolas municipais de Abadiânia fossem militarizadas. Eu até sugeri aqui ao senhor prefeito, porque o gasto para esse fim ele é mínimo, ele é em torno de R$10.000 por escola. Então ele poderia começar pelo menos com uma escola militar e ver como que a nossa cidade vai receber esse novo modelo educacional e, em sendo positivo, que o senhor prefeito estendesse esse projeto ou esse programa para as demais escolas municipais. Então, senhores vereadores, acho que aqui está a solução, pelo menos por enquanto, dessa dificuldade em educação. É lógico que o município ele é responsável aí pela educação básica, né? Mas é exatamente nesse momento da educação em que esses valores de respeito, valor de amor à pátria, valor de amor ao hino nacional, à bandeira nacional, que devem ser instigados na consciência da criança, na consciência do jovem. Então, eu estou vendo que o nosso país está passando por uma verdadeira transformação. E nós não podemos ficar à parte dessa transformação. E, quer queiram ou não, o Colégio Militar foi aprovado e aprovadíssimo. Ou seja, a parceria com a educação militar deu certo e está dando certo. Tanto é que o nosso estado de Goiás, onde já foram implantados vários colégios militares, está sendo exemplo, ou foi exemplo para os demais estados que também estão implantando essa forma militarizada em seus colégios. É lógico que a gente entende, tem pessoas que não se conformam, mas como nós vivemos num país democrático, num país onde a vontade da maioria prevalece, nós temos que obedecer essa vontade. E nós temos visto que a vontade da maioria de nosso país está no sentido de que as escolas militarizadas, que os colégios militares sejam definitivamente implantados a cada dia mais nas cidades. Então, senhores vereadores, eu quero contar aqui com o apoio de vossas senhorias e quero também pedir que cada um fale com o seu deputado a respeito disso aqui, deputado estadual, melhor ainda, porque esse é um programa do nosso estado de Goiás, para que ele nos ajude nesse sentido, que nós consigamos trazer alguma coisa de efetivo para a educação de nosso município. Eu sempre tenho discutido assuntos educacionais aqui na nossa Câmara e sempre tenho visto
a boa vontade de cada um dos vereadores. Tanta boa vontade que nós lutamos aqui juntos para conseguir trazer um colégio militar. E até o momento não conseguimos, mas nós não vamos desistir dessa caminhada, porque nós podemos aí ainda conseguir mudanças nesses pré-requisitos de instalação de um colégio militar. Então, por enquanto, muito obrigado a todos. O requerimento está em discussão. Para a palavra, a vereadora Nilza. Bom dia, senhor presidente, caros vereadores, público aqui presente, servidores desta casa, pessoas que nos acompanham através da Rádio Capivari, nossos internautas, meu bom dia. Quero aqui parabenizá-lo, vereador Clarim, pelo seu requerimento, mas quero aqui manifestar o meu desejo, a minha vontade. Como foi bem dito, eu, Angelina, Davi, fomos até a deputada Lida Borges, e através dela, lá na Assembleia foi aprovado o documento para que nós tivéssemos em nossa cidade o Colégio Militar. Então, a satisfação não foi só minha, nem da Angelina, nem da Davi. Foram de todos nós, vereadores, e da população em geral. Mas como, inclusive, a Lexânia foi contemplada. Por quê? Porque lá tinha 2 colégios estaduais. Aqui, no momento, foi a barreira que nos impediu que nós tivéssemos o colégio militar em nossa cidade. Mas nem por isso vamos desistir. Se temos um documento aprovado pelo governador anterior, acredito eu que nós, vereadores, se formos até o governador Ronaldo Caiado, eu acredito que jamais ele vai nos dizer não. Porque eu vejo o perfil da pessoa que está trabalhando e que quer em todas as cidades um colégio militar. E eu acredito que a nossa cidade abadiânia não vai ficar fora, não. Como foi pedido pelo vereador Carinho. Se não tiver oportunidade no momento, até que venha o colégio militar, que venha esse militarismo, né, nas nossas escolas. Quero aqui te parabenizar, vereador, mas não vamos desistir, não. Vamos até o Ronaldo Caiado, vamos até o governador, vamos lutar para que nós tenhamos em nossa cidade um colégio militar. E é isso o meu desejo, a minha vontade. E muito obrigada. Mais algum vereador? Vereador Davi. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, quero cumprimentar com um bom dia. Quero parabenizar o vereador Clarim pela propositura, né, já manifestar aqui o meu favorecimento aí ao requerimento do vereador, né, e bem lembrado por ele essa luta aqui dos vereadores dessa Casa de Leis, né, que foi tentando incluir o município, pelo menos no quadro de municípios que poderiam pleitear um colégio militar. A Abadiânia foi inclusa, porém ela não preencheu os requisitos, e como ela não preencheu os requisitos, até hoje não tivemos uma manifestação. Até na mesma época, mais ou menos, né, a Lexânia iniciou também, e hoje, não lembro se no requerimento do vereador cita a Lexânia, mas a Lexânia já funciona e funciona bem o colégio militar aqui em nossa cidade vizinha. Então, muito interessante também, já que não temos 2 colégios estaduais no município, né, mas temos vários municipais, quem sabe, né, conseguimos alguma coisa já nesse sentido. Claro que a educação é muito importante, né, dali que sai o futuro da nossa cidade, então nós temos mesmo que lutar pela educação e temos que investir nela, né, assim como hoje foi lido aqui um projeto de lei que, né, diz respeito à educação, criando alguns cargos, né, para melhorar essa educação das crianças do nosso município. Então, parabenizo mais uma vez o vereador e já manifesto aqui que sou favorável. Mais algum vereador? Vereadora Angelina. Bom dia nossos internautas, Rádio Capivari, nossos novos vereadores.
Ao público aqui presente, eu cumprimento a Priscila, nossa ACS, cumprimento todos os demais que se faz presente em plenário. Quero parabenizar nosso vereador Clarindo pela propositura de suma importância. Há algum tempo já não falamos mais desse colégio militar, que vem essa luta por longos tempos. Então, acho que todos nós estamos no mesmo sentido. E isso é muito importante. Educação do nosso município, as dificuldades todas que nós estamos enfrentando. Então, é de suma importância o seu requerimento, vereador. Se quer manifestar, pode contar comigo, conte conosco, porque estamos aí, em prol de melhorias para o nosso município. Muito obrigada e bom dia a todos. Vereador Sérgio. Também quero aqui parabenizar o Clarindo pelo excelente requerimento dele e dizer a você que eu, na cidade que você citou aí, Maurilândia, eu já estive lá por 2 vezes. É uma cidade, eu acho que de em torno de 6 a 7 mil habitantes. Lá já tem esse colégio, por que aqui não? Então, sou favorável pelo seu requerimento. Obrigado. Mais algum vereador? Vereador Cleito. Queria parabenizar também o vereador Clarindo pelo requerimento, muito bem direcionado e muito bem explicado, né, Clarindo? Porque às vezes a gente está aqui submetendo um requerimento aí dessa envergadura e a explicação, de fato, tem que ser repassada para quem está aí nos escutando através da rádio, aqui no plenário, para entender como é que funciona o processo da coisa, né? Esse requerimento de 2017, estava lembrando aqui, já foi, inclusive, submetido à votação aqui no plenário da Câmara, né? Foi levado até Goiânia, onde os deputados aí que contribuíram, né, de alguma forma, que a Badiânia fosse inserida aí. Mas, infelizmente, tem todo um processo até esse colégio chegar aqui. Então, o Clarindo, na sua vasta sabedoria aí, como parlamentar, fez essa pesquisa, né, Clarindo viu que o caminho, de fato, é esse que nós estamos seguindo, né. Também quero manifestar meu apoio, de parabenizar. Foi um requerimento bem direcionado, que é o que a gente precisa aqui, seguir o caminho certo e não fazer força para o governo trazer uma coisa aqui para a Badiânia que não está ao alcance dele. Então vamos mostrar para ele qual que é a forma que pode e de alguma forma está ajudando o município. Tá, claro? Então sou favorável, parabéns pelo seu requerimento, suma importância. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Ivanei. Bom dia. Bom dia a todos, público aqui presente. Também quero parabenizar o vereador Clarindo, né? Requerimento muito importante, né, para o nosso município, né? Porque dá mais segurança, né, às nossas escolas, né? Porque o militarismo é mais respeitado, né? E a nossa cidade está crescendo muito e precisa mesmo de melhorar, né, a qualidade da educação, né? Então, desde já, eu já vou adiantar meu voto, sou favorável e parabenizar o vereador Clarindo aí pelo requerimento. Mais algum vereador? Não havendo quem queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão e vou pôr em votação. Como voto o vereador Antônio Sérgio? Favorável. Angelina. Favorável. Carlos Cleito. Favorável. Clarindo. Davi. Favorável. Ilvanei. José Maria. Parabenizar o vereador Clarindo. Também sou favorável. Neuza. Favorável. Nilton. Nós parabéns também nosso amigo Clarindo e eu sou favorável. Aprovada a matéria da assessoria jurídica para a sua elaboração do ofício. Agora com a palavra a vereadora Angelina para a leitura dos ofícios. Ofício número 211, Abadiânia, Goiás, 4 de outubro de 2019.
referente ao ofício número 113/2019. Senhores vereadores, acuso o recebimento do ofício sobremencionado para informar a Vossa Excelência que a obra do campo sintético localizado na rua João Ferreira Diniz foi finalizada. Inclusive recebeu obras adicionais com verbas do Tesouro Municipal, contudo mesmo antes da inauguração, o alúdio campo vem sendo alvo de vandalismo